Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Vasco e Fortaleza em São Januário, a partida de volta da Copa do Brasil 2024. E uma vitória classifica o Vasco para a próxima fase. Os comentaristas estarão debatendo aí a partida de hoje, mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Gênio. O sorriso mais radiante do jornalismo esportivo brasileiro, Jéssica Dias, com a gente para falar de Vasco e Fortaleza, Copa do Brasil. Muito boa tarde, Jéssica, bem-vinda mais uma vez. Como está o Vasco para esse jogo? Tudo bem, meus amigos? Boa tarde a todo mundo que está na nossa audiência, aqui mais o G4, dia de Copa do Brasil. Estava atenta aí ouvindo os palpites de vocês, os vascaínos gostaram, viu? Inclusive dos palpites. Está tudo em aberto, né? O primeiro jogo empatado em 0-0 entre Vasco e Fortaleza lá no Castelão. O Vasco feliz porque tem essa possibilidade de decidir a vaga jogando em São Januário. É claro que alguns jogos da Copa do Brasil acabam arremetendo aí uns pensamentos negativos do torcedor vascaíno, como aquele lá diante da Copa do Brasil, não, né? Do Campeonato Brasileiro, diante do Cuiabá, se eu não me engano, mas o Vasco agora tem esse desafio pela Copa do Brasil, que está confiante de que com o apoio do torcedor, né, que esgotou os ingressos, pode conseguir sim essa classificação. E assim, a esperança é conseguir mesmo num palpite que, se eu não me engano, foi do Massini, do Vessone, que é de classificar sem precisar ir para as penalidades, né? Afinal, o torcedor do Vasco já passou por muitos testes cardíacos nos últimos dias e pretende não passar por mais um. A gente lembra que o Vasco vive um momento de instabilidade, né, fora das quatro linhas, toda a situação envolvendo a SAF do Vasco, o presidente Pedrinho do Vasco Associativo, as questões da justiça, inclusive com a SAF agora recorrendo e pedindo limitação dos poderes do Vasco Associativo na justiça, porque o Vasco já recorreu, pediu para ter acesso ali a documentações, a parte orçamentária da Vasco SAF. Enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um novo treinador chega, mas para o jogo de hoje o Rafael Paiva ainda segue comandando a equipe. Isso porque, né, o técnico português Álvaro Pacheco, ele não foi inscrito a tempo, precisa ser regularizado, deve ser apresentado oficialmente como treinador do Vasco nessa semana, para ir então iniciar os seus trabalhos comandando a equipe. Ele sequer comandou o treino, né? Chegou no último domingo, já foi ao CT, já conversou com os atletas, já conheceu as instalações, mas ainda não iniciou de fato o seu trabalho. Por enquanto, o Rafael Paiva é quem comanda a equipe, inclusive no jogo dessa noite. Ele deve manter o João Vitor atuando na lateral direita, e deve ser uma das poucas mudanças da equipe. A gente lembra que também retorna o Payet ao meio-campo. Payet não pôde estar à disposição nos outros jogos da Copa do Brasil, e aí por isso então ele hoje retornando a esse meio campo. O campinho está aí na tela para a gente poder conferir um provável time do Vasco da Gama para esse jogo de hoje à noite, né? O goleiro é o Léo Jardim, o Maicon na dupla de zaga com o Léo, né? E pela lateral direita, como eu falei, João Vitor com o Piton na esquerda. No meio campo, Sforza, Galdames e Payet. Na frente, Rossi, com uma possibilidade do Adson também começar atuando. David pelo lado esquerdo e Verratti. Esse é o provável time do Vasco, então, querendo aí, buscando essa classificação na Copa do Brasil. A gente lembra que dos times aqui do Rio de Janeiro, né, o Vasco é o único que só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em disputa. Não se classificou para nenhuma competição internacional e por isso acredita muito, né? Olhando uma tabela de Campeonato Brasileiro, um campeonato tão extenso, com outros clubes como favorito, acredita que o objetivo nesse ano é pelo menos conseguir essa vaga em uma competição internacional para a próxima temporada, mas que a Copa do Brasil pode ser um título palpável, então por isso existe um foco muito grande aí nessa competição, viu, Tirone? Muito bem, tá aí, a gente viu a tela aí então, portanto, com as duas escalações do Vasco e do Fortaleza. Massa, pergunte para Jéssica. Jéssica, como o Arnaldo, sabe que o Arnaldo chega aqui
na hora antes da maquiagem, ele grita assim: massa, massa, massa. Agora é versa. Carne ou massa? Ele fala massa. É massa, isso. Massa. Jéssica, me diga, já se sabe por aí como vai caminhar a relação Pedrinho-SAF, e se o PVC deu uma informação agora de manhã de que a Crefisa não vai comprar a parceria aí, a SAF. Como é que isso está aí no Rio de Janeiro repercutindo? Bom, esse lance de comprar a SAF, né? A SAF ela é muito recente no país. O Vasco, inclusive, já viu outros times aqui do futebol nacional passando por esse processo aí de venda já de SAF, como o próprio Cruzeiro. Só que esse processo de venda, por exemplo, na verdade teria que ser uma proposta partindo da 777 Partners, que é a dona da SAF do Vasco, né? Não poderia o clube associativo vender a SAF, por exemplo, de acordo com os termos lá estatutários e tudo que foi estabelecido. Então, o Pedrinho, essa relação, né, na verdade, Vasco Associativo, pessoas que trabalham aqui no Brasil e os norte-americanos que comandam essa SAF do Vasco, essa relação já está ruída há um tempo. Inclusive, Alexandre Matos saiu do Rio de Janeiro, né, do Vasco, falando sobre isso, concedeu entrevista coletiva dizendo da demora da resposta nas suas solicitações, até mesmo no sentido de contratações para esse elenco do Vasco. Então, a relação hoje é muito ruim, né? Existe um hiato muito grande nessa ponte aí, Vasco Associativo, que detém a parte minoritária, né, obviamente, do clube, e aí não rege o futebol em si, mexe mais com as outras coisas ligadas à marca do Vasco, né, o que é o Vasco historicamente. E hoje quem coloca a grana, hoje quem contrata, hoje quem dita as regras no futebol. A gente lembra que esse processo que iniciou na Justiça, né, com o Pedrinho, não é com o Vasco Associativo tirando a SAF. Também não existe isso. O que o Vasco Associativo pediu foi o direito de ter acesso às documentações, à parte orçamentária e todos os trâmites burocráticos e financeiros que envolvem a 777 Partners. E a 777 Partners, nesse momento, pede na Justiça para que esses poderes da Vasco SAF sejam novamente limitados e a parte associativa do clube se detém apenas a assuntos que são associativos, como a sede social, a questão histórica do clube, a questão de preservação do que é o clube desde a sua fundação. Então, a relação, Márcia, é bem ruim. O Pedrinho, ele tem um apoio muito grande dos vascaínos, né? Porque é um cara que é vascaíno, se emocionou na entrevista coletiva que deu na última semana. E o que o torcedor sente é justamente falta disso, né? De uma identificação de que as pessoas que são donas do clube hoje tenham um pouco mais de sentimento pelo clube e se movam não só pela parte financeira, não só pela parte de investimentos, mas também querendo um bem do Vasco. E a gente está vendo as imagens, por exemplo, do Álvaro Pacheco chegando, existiu uma preocupação, né? Porque ele chega bem nesse momento em que a relação é conturbada, mas ao que parece, isso daí não vai ser problema. O treinador, inclusive, gostou muito do que ele viu, no sentido de estrutura, das pessoas que o receberam, e vai tocar o seu trabalho. Agora, se ele vai ter paz, tranquilidade, autonomia, isso aí já é um outro assunto. Cara do Papai Smurf, né, meu? É ele mesmo. Aliás, Jéssica, quem é o pai dessa criança aí? De onde surgiu o nome? Quem surgiu com ele? Quem teve a ideia? Se der tudo certo e a gente for elogiar no futuro, quem a gente tem que elogiar ou, obviamente, criticar se a coisa não acontecer? Isso foi muito regido pela parte de CEO do clube, né? O Lúcio Barbosa, por exemplo, foi um dos caras que fez esse mapeamento. É claro que ele teve um staff, a gente lembra que o Vasco, até há pouco tempo, né, estava sem um dirigente de futebol, quando o Alexandre Matos saiu. E aí o novo dirigente que chega, ele não participa tão diretamente nessa contratação, porque ele chega com um processo já iniciado. Mas se for para citar uma pessoa, eu diria que é o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco. Nesse momento faz parte da Vasco SAF e consegue mais rapidamente essa ponte. A gente até ouviu em outros momentos o nome do Carille, por exemplo, sendo citado, mas assim, existia uma questão também de contratar
alguém novo, alguém com pensamentos não ultrapassados, mas que também não fosse tão jovem na profissão, não fosse assim, um cara de uma idade considerada parecida com dos atletas, que impõe um pouco mais de respeito. Enfim, foi com base nisso que o Vasco fez esse mapeamento. Agora, o torcedor gostou, viu? Inclusive dessa boininha dele aí, estão chamando ele de professor Boina por aqui, pelo Rio de Janeiro. Ele foi muito simpático na chegada dele, até com a imprensa, sorrindo bastante. A primeira impressão foi boa, viu? Ronaldo, professor Boina, por favor. Tirone gostou. Adorei. Eu adoro essas coisas. Jéssica, então, mas assim, agora, na prática, né? Essa divergência entre Vasco Associativo, Vasco SAF, a chegada de um novo treinador. Eu imagino que o treinador chegue por aqui, tem esse período da Copa América e logo depois tem a janela de meio de ano, ele até vem, né, do futebol português, e que ele passe, depois de uma primeira avaliação do elenco, a indicar uma ou outra contratação nessa janela de meio de ano. Todo esse processo de divergência administrativa pode acabar atrapalhando um pouco esse planejamento de campo que o novo treinador vem a ter para esse meio de ano, que é um momento crucial, né, para um clube de futebol que acabou de contratar um treinador que pode pensar aí na sequência do Brasileiro e, eventualmente, se classificar na sequência da Copa do Brasil. Então, esse imbróglio diretivo acaba transbordando para o campo de alguma forma, não? Com certeza. Inclusive, uma notícia que saiu agora há pouco no GE, de que o Vasco, por exemplo, deveria ter pago os direitos de imagem dos atletas até ontem, né? E ainda não o fez. E aí já começa uma questão. Tudo bem, é um dia de atraso, algumas horas, mas acaba que o extracampo se torna, né, protagonista nas notícias. E aí, dentro de campo, se o time também não correspondeu, se o time em algum momento oscilar, tudo isso vem à tona e a gente, enfim, faz até comparações com outros clubes, né? Por exemplo, as situações que acontecem no Flamengo e aí acabam respingando dentro de campo. Nesse sentido de manutenção, de montagem de elenco, isso influencia diretamente. Não é, assim, uma coincidência, por exemplo, que o Alexandre Matos tenha saído do clube se envolvendo em notícias de exposição, né, desse processo de contratação ou de relação entre Vasco e SAF. E, na sequência, o Ramon Dias tenha saído da forma que saiu, e aí o Vasco tenha tido que se posicionar. Então, assim, de fato, não tem como tirar uma coisa da outra. Hoje existe dois Vascos, digamos assim, o Vasco Associativo e o Vasco SAF. Mas o torcedor torce para um Vasco só. E aí, se dentro de campo também as coisas passarem a não acontecer, de fato vai, né, se tornando uma bola de neve e aí, dentro das 4 linhas, o clube vai, de fato, precisar corresponder. Os atletas, né? Os atletas também ficam muito suscetíveis a isso. Não tem como eles não pensarem, até porque quem paga o salário desses próprios jogadores é o Vasco SAF, não o Vasco Associativo. Bora, Jéssica. Desculpa, tio. Tudo bem. Jéssica, vamos aproveitar a sua presença aqui para falar do assunto também que está pegando, além do Vasco, que joga hoje contra o Fortaleza em São Januário pela Copa do Brasil, que é, claro, o assunto ele mesmo, Gabigol. Como está nesse momento a situação do Gabigol? Parece que não tem mais clima com a torcida do Flamengo, depois da história da camisa, era, não era, depois admitiu que era. Como está a situação do Gabigol? O Vessone está bem atento aqui porque ele espera que talvez o Gabigol possa mudar de time. Qual é a situação? Bom, pode acontecer, inclusive, né, Vessone? A questão é que o Gabigol amanhã ele reencontra uma torcida que faz parte da torcida do Flamengo no cenário nacional, que é muito forte, né? O Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia contra o Amazonas também pela Copa do Brasil. Fez um jogo já esse ano por lá, no início do Campeonato Carioca e, sem dúvidas alguma, o Gabigol, na ocasião, e é assim, basicamente, quando o Flamengo vai jogar em qualquer outro estado, foi um dos atletas, né, mais ovacionado, mais assediado pelo torcedor que mora por lá. Então, assim, amanhã, na verdade, a gente vai ver como vai funcionar na prática esse reencontro. Vasco, né, envolvendo chegada de novo treinador, contratação de reforços, possível venda já da SAF, mas antes de tudo isso, tem um jogo e que é decisivo para o Vasco, Rafa.
É isso, Bruno. E a informação atualizada, né, de minutos atrás, é que os ingressos todos estão esgotados para o jogo dessa noite aqui em São Januário, entre Vasco e Fortaleza, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Garantia de um público mínimo de 20 mil torcedores na Colina Histórica. E o Álvaro Pacheco, novo técnico, presente, acompanhando da tribuna o desempenho da equipe, que no campo vai ser dirigido ainda pelo Rafael Paiva, o técnico do Sub-20. Muita coisa acontecendo e nesta terça-feira, alguns aspectos também a mais nessa história toda envolvendo o Vasco e a 777 Partners. O jornalista PVC, Paulo Vinícius Coelho, trouxe a informação de que a Crefisa não será a empresa que vai comprar os 70% que no momento pertencem ao Vasco em função de uma medida liminar que deu ao clube de volta a majoritariedade do controle do futebol do Vasco da Gama. O máximo que vai acontecer entre o Vasco e a Crefisa é uma relação entre os naming rights aqui de São Januário, são questões comerciais após a reforma do estádio aqui do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na verdade, o presidente Pedrinho trabalha em duas frentes para poder buscar alguém que compre a parcela do clube e não a da 777, que negocia por fora a sua parcela, que no entendimento dela ainda é de 70%, já que neste momento existe uma liminar, uma ação judicial, melhor dizendo, impetrada pelo departamento jurídico da empresa para tentar caçar a liminar que deu para o Vasco novamente o controle do futebol do clube. Aliás, esta liminar da 777, esta ação da 777 está sendo apreciada pelo desembargador César Felipe Cury, ele que é da 20ª Câmara do Direito Privado. E pode ser que a qualquer momento aconteça alguma ação judicial que devolva para a empresa o controle do futebol do Vasco. Lembrando que 2 dos principais executivos da 777 saíram da empresa, né? Pediram renúncia dos seus mandatos, devolveram as suas ações e sumiram. Ninguém mais consegue os encontrar. Muita coisa acontece envolvendo esta empresa e a natural preocupação do Vasco sobre o futuro do seu futebol, que por hora está sob o comando do associativo. Ontem, inclusive, o Vasco tinha que ter pago o direito de imagem dos jogadores e não pagou. A expectativa interna é que este compromisso seja cumprido até a próxima sexta-feira. Desde que o Vasco virou uma SAF, é a primeira vez que os direitos de imagem dos jogadores de futebol profissionais, eles são atrasados, né? Não são pagos no dia que estava previamente combinado e acordado em contrato. E ainda tem a história do Felipe Coutinho, né? Nenhuma novidade hoje, mas existe uma confiança aqui no Vasco em relação ao jogador vir por empréstimo até o final do ano. Está acabando lá o contrato dele de empréstimo do Aston Villa com o Al Rail do Catar. Ele volta ao clube inglês. O que pesa contra é o salário muito alto do Felipe Coutinho, algo em torno de 3 milhões de reais, mas o jogador quer voltar ao Brasil neste momento, entende que é importante para a sua empresa, para a sua carreira. Melhor dizendo, o Vasco já tem, pelo menos por parte do jogador, uma espécie de garantia de que se ele voltar ao futebol brasileiro para jogar 6 meses, será pelo Vasco. Bruno. É muita coisa envolvendo o Vasco, hein? Muita coisa. E ainda tem jogo. Pois é, no meio disso tudo tem um negócio que se chama jogo, né? E que é o que mais importa para o clube. Nem sei se é o que mais importa, mas é o que... mas o de hoje importa muito, hein? Então, porque é difícil, é contra o Fortaleza. A gente está vendo aí números do Pikachu, né, nessa temporada. O Vasco comemorou um empate jogando fora, não é, Donan? Muito. Mas longe de ser uma garantia de que em casa a gente resolve, não é? Longe. O time do Fortaleza é até um time mais confiável e mais forte no momento do que o Vasco. O primeiro jogo, o resultado... acho que foi benéfico para o Vasco, até pelo que foi o primeiro tempo. Claro. O Fortaleza amassou o Vasco. Criou diversas oportunidades, né, pressionando bastante. O Vasco conseguiu se sustentar muito ali no primeiro tempo. No segundo tempo até melhorou um pouco, né, equilibrou um pouquinho mais ali a partida. Chegou a ter uma ou outra oportunidade em possíveis contra-ataques. Acho que hoje o jogo vai ser diferente, você vai ter a torcida a seu favor, né? Pela ótica do Vasco. Você tem o retorno de 2 jogadores importantes que não atuaram no Castelão. O João Vitor como lateral direito, base. Acho até que ele é o melhor zagueiro do elenco, mas vai jogar como lateral direito. E principalmente Dimitri Payet. Payet fez um belíssimo gol contra o Fortaleza na última temporada, que foi muito importante para a permanência do Vasco. Aliás, foi um grande jogo naquela noite em São Januário. O Vasco hoje, naturalmente, saindo mais para o jogo. Isso é positivo? Não tenho tanta certeza, porque esse Fortaleza é um time muito perigoso quando ele tem um pouco mais de espaço para acelerar. E eu ainda acho esse meio-campo do Vasco um meio-campo com pouca pegada, mas com pouca proteção. Mas a entrada do Adson não ajuda?
Eu acho que ajuda. Mais do que o Rossi, né? Bom, muito mais. Acho que Mas menos com pegada. Sim, você não tem pegado. Porque o meio campo do Vasco provavelmente vai ser Esforza, que é um bom jogador, Sim, uma boa Galdames. contratação. Galdames e Payet. Tá. Contra um time que tem pressão e velocidade. Então, mas o Adson, ele não recompõe? Recompõe, mas eu acho que não é a principal característica dele, esse trabalho sem a bola. Não é, por exemplo, algo que o Peck conseguia fazer muito bem. Tá. Além de ser um cara importante ofensivamente, é um cara que sacrificava muito sem a bola. O Vasco tem chance de classificação, mas eu ainda acho que o Fortaleza é um time mais estável, mais organizado. E se você for pensar, a atmosfera de jogo em São Januário, esse time empatou contra o Boca na Bombonera, sendo extremamente pressionado. Tudo contra, ele foi lá e conseguiu um empate. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho aí do Rafael Paiva antes da chegada do Álvaro Pacheco. Mesmo talvez não sendo melhor, primeira parte de temporada do Fortaleza já é melhor do que o Vasco, não é, Marra? Já é Pelo melhor. menos é uma sequência de trabalho, né? É, uma sequência de trabalho, a estabilidade administrativa. É um projeto estável, É um organizado. projeto dando certo, né? E Olha o colhendo Vasco. frutos. O Vasco, eu já falei ontem aqui, tenho falado isso com muita frequência. A sensação que eu tenho hoje é que enquanto o Vasco não se livrar definitivamente da 777, vai ficar nessa coisa de, assim, todo dia tendo que melhorar o que foi feito ontem, sabe? Assim, você não consegue andar para frente. Sim. Com a 777 você não consegue andar para frente. E eu acho que o Vasco precisa se ver livre disso. Disso, hein? Já cheguei nesse ponto de falar disso. A sensação, Marra e Bruno, que o torcedor do Vasco tem hoje, assim, quando ele levanta, pega o seu celular, abre o computador para ver o noticiário do Vasco, ele fica zonzo. Porque são muitos problemas para você tentar solucionar, poucas certezas. O campo não é hoje um campo que dá uma tranquilidade para o torcedor. Você está no Campeonato Brasileiro, né, numa zona ali intermediária para baixo, de novo bem próximo ali da zona do rebaixamento. O elenco é mais frágil. Agora você tem a chegada de um novo técnico que vem de um bom trabalho, mas é uma aposta. E toda essa situação que o clube está vivendo politicamente e na parte institucional. O Rafa acabou de trazer para a gente. Agora a gente tem um atraso de pagamento do direito. Agora atingiu o campo. Começa a atingir o campo, vai ter que ser solucionado. Eu até acho, sinceridade. E o Pedrinho prometeu que não atingiria, né? Isso. Mas aí... Eu até acho que o Pedrinho está sendo muito corajoso com a briga que ele está indo. Mas ele tem que comprar essa briga. Ele tem que comprar essa briga, na minha visão. Porque se você for analisar todos os projetos da 777, tudo que está acontecendo com a empresa, gente, a empresa... É no mundo todo. A empresa está se estruturando porque ela está em um processo de falência. De falência. No mundo todo você tem porta fechada para ela na Premier League. Aqui você não vai entrar no Everton. Você tem escândalo na Bélgica, no Standard Liège. Então, assim, é uma situação muito nebulosa que quem vendeu e fez a negociação com essa empresa, na minha visão, tem muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade com o que está acontecendo agora. E isso agora tem que ser solucionado. O problema, né, dona, é que, assim, quem vendeu antes era aquela coisa, era um dinheiro que estava aparecendo, que parecia ser um dinheiro salvador naquele momento. E naquele momento, as histórias estão se repetindo. Nossa, ainda bem que veio, era injeção inicial de 70, né? Era um salva-vidas, né? E que você pensa assim, uau! Mas tinham outros interessados, né? Então. Por exemplo, no Cruzeiro não entrou. Tentou entrar? Foi barrado. Foi barrado. Falou assim, não é o que o Cruzeiro precisa. Mas, Rafa, quais são as possibilidades agora, então, para, como o Mário Marra falou, vai o Vasco se livrar da 777, que é quem detém 70% dos direitos da SAF. Os outros 30%, quem detém... Agora já mudou tudo, né? Com a ação do Pedrinho já não tem mais nesse momento, né? O Rafa pode explicar melhor. Então, que pode ser derrubada hoje. Ação, então, né? como nesse momento tem um desembargador apreciando o recurso da 777, essa liminar que o Vasco conseguiu, ela pode ser derrubada hoje, amanhã, e aí de uma hora para outra o controle do futebol do Vasco volta para a 777. Mas em cima, tanto que o Mário Marra trouxe, volta para a 777, mas não vai ser exercido por ela. A intenção da 777 é recuperar os 70% para poder terceirizar, vender para uma outra empresa. Vender 70%. E é aí que exatamente, mas aí que entra a história que neste momento mais versa sobre o futuro da instituição.
Você tem aí, em função de uma disputa judicial, de uma briga na esfera judicial, você tem primeiro uma discussão sobre quem é o verdadeiro dono do futebol do Vasco. O contrato fala uma coisa e uma medida liminar fala outra. E aí cada parte, cada lado da história negocia o seu percentual, que para cada um é diferente, com possibilidades futuras também diferentes. O Vasco trabalha, por exemplo, a possibilidade de negociar com o fundo árabe. O pessoal da 777 está tentando viabilizar alguma forma de utilizar essa negociação com o Vasco para poder ter alguma amortização na justiça dos Estados Unidos. Tem várias questões acontecendo, a maioria delas em segredo de justiça, então as informações são colocadas muito subliminarmente, com muito pouca profundidade, mas a verdade é que os dois julgam terem 70% do futebol do Vasco. E vão negociar com aquilo que julgam ser o melhor para si, para o seu próprio negócio. É porque o aporte ainda de 70% não foi feito, não é isso, dona? Não. Esse valor ainda não, né? Então o Vasco entende que eles não pagaram por 70%, eles não têm 70%, é isso? Sim. E onde é que entra a Crefisa nessa história? É porque é o contrato de de luz, 5 anos, né? Sim, é um então, contrato de luz. a intenção do Vasco era, negociando com a Crefisa, ter a possibilidade de vender os 70% que teria recuperado para a Crefisa. Mas essa informação de hoje já só tem essa possibilidade. A própria Leila já falou aí, informalmente, nos últimos dias, que não tinha esse interesse. Então, nesse sentido, o máximo que o Vasco vai ter com a Crefisa é uma negociação de exploração comercial do estado de São Januário, depois que foi reformado. Para a gestão do futebol, não. E aí que é um outro ponto. Quem vai comprar um suposto percentual de 70% diretamente com o Vasco, se este percentual que o Vasco tem hoje é respaldado por uma medida liminar e não por algo definitivo? É difícil você conseguir no mercado alguém que pague por isso, porque pode pagar e daqui a 2, 3 dias não ter aquilo que pagou. Claro, é um risco, né? Você tem uma insegurança, né? E aí o fundo árabe estaria... É o Pedrinho que conseguiu isso, dona? É através do Pedrinho? Na matéria, até para dar crédito do UOL, né? Tá. Seria que está mais avançado, né? A situação do fundo árabe, mas a gente não sabe qual o fundo árabe, né? Tudo é muito embrionário nesse momento. O que a gente enxerga é o Pedrinho tentando tirar o Vasco de um caos. Sim. Eu acho que ele se antecipou ao caos que ia chegar. Agora é um caminho complicado, cheio de buraco? Já tem atraso, vai ser um caminho, mas acho que é um caminho que o Vasco vai precisar passar antes que esse caos seja irreversível. A 777 teria que pagar, né, um valor considerável, um aporte em setembro. O Pedrinho pediu a garantia de que... É uma coisa natural. Me dê as garantias que você vai cumprir com esse acordo. Não foi dada a garantia. E aí ele começa Não vai cumprir. Não vai cumprir. Tendo contrato ou não vai cumprir. Ele começa a observar tudo que está acontecendo no mundo inteiro, é só as pessoas começarem a se informar. Gente, essa bomba vai explodir aqui. E a ação judicial do Vasco é respaldada em informações externas, dona. Exato. Foi com base na veiculação de informações acerca do que passa a 777 que o Vasco, o departamento jurídico do clube, né, do associativo, se empoderou de elementos para dar entrada na medida liminar e alcançar o êxito, que foi a recuperação do comando do futebol do clube. Agora, uma coisa importante que o Rafa traz é a situação da Crefisa, uma situação de interesse e de um acordo de palavra com o Pedrinho, no naming rights de São Januário. E essa reforma do estádio, quem toca é o clube. Sim. Não tem nada a ver com a SAF. É o clube. Tá andando, né? Tá Sim, andando. mas aí é uma coisa do clube, não tá relacionado à SAF. Que é algo que é necessário para o Vasco arrecadar. Para que tenha Isso. o dinheiro do naming rights. Exato. Para gerar uma receita, o Vasco precisa se modernizar, né? Isso é, de fato, algo que, se o Pedrinho conseguir entregar, vai ser um grande legado para o clube e para a instituição. Então, o interesse da Crefisa não é na compra da SAF. Sim. É no naming rights. São coisas completamente diferentes. Eu acho importante a gente ressaltar isso. Pelo menos até agora, né? Sim. Até porque aí não teria um outro... A Crefisa não é dona oficial nem do Palmeiras, gente. Não, então, porque aí não teria esse É uma outro... associação indevida que se faz. Não, então, Rafa, mas é isso, porque se ela se tornasse dona do Vasco, ou da SAF do Vasco, teria um outro conflito de interesse que já existe dentro de um outro clube. Sim. Que é não só uma patrocinadora, mas a o Vasco e o Palmeiras que jogaria pela Libertadores, por exemplo. A presidente de um clube, que é presidente de um clube e dona de um outro, né, Marra? Sim. Não vai ser o caso. Existe esse conflito de interesse várias vezes em clubes europeus,
mas os clubes se movimentam e alteram o estatuto e abrem mão dos percentuais. O Brighton, por exemplo, com a União São Geloase. Por falar em Brighton, só para a gente não perder aqui a oportunidade, a situação envolvendo o Felipe Coutinho, que você leu lá na Inglaterra, Marra, depois o Donan e o Rafa completam. Opinião assinada pelo jornalista Joe Chapman, publicada ontem à noite no Birmingham Mail, jornal de Birmingham, cidade do Aston Villa, de que 2 jogadores vão sair. Um é o Dendoncker, que ninguém conta com ele no Aston Villa, e o outro que ninguém conta com ele, mas que aí tem uma questão financeira interessante, porque foi feito o investimento do Aston Villa em cima do Felipe Coutinho. E o que o jornalista fala é que o Aston Villa está contando com um empréstimo com passe fixado, né, com o valor da venda, para o Vasco da Gama. É a ideia do Vasco. Um empréstimo com valor fixado para depois uma A ideia do Vasco é esse empréstimo de 6 meses e depois, né, uma compra. Ô Rafa, eu já vou me despedir de você, o programa está encerrando, mas você pode concluir com informações daí, então, sobre esse possível retorno do Felipe Coutinho. Na verdade, a empolgação toma conta da torcida em todas as esferas, aqui em São Januário, nas redes sociais, no mundo inteiro, porque há uma percepção, com base no histórico do Felipe Coutinho, na identidade dele com o clube, de que ele é o Midas que dentro de campo vai fazer esse time jogar futebol de ouro, né? É isso que se imagina. Eu acho um pouco exagerado e acho que é uma expectativa que não condiz com a realidade. Ninguém está vendo o Felipe Coutinho performando no Al Duhail do Catar, né? E isso também tem que ser considerado o nível de enfrentamento que ele tem na liga de lá. Mas potencialmente a técnica dele ajuda muito, e além do desejo do jogador. Então sim, aqui a atmosfera é muito positivista, viu, Bruno e amigos? Há quase que uma certeza que no dia 1º de julho o Felipe Coutinho, pelo menos por empréstimo, vai ser jogador do Vasco. Se for equacionada essa questão salarial, que é hoje o que mais emperra. Viu só? Encerramos o programa com uma boa notícia para o Vascaíno, então. Torcedor do Vasco. Tá vendo? Vascaíno acha que sim, tem só notícia ruim? Não. O Rafa trazendo pra gente, o Marra também, notícias esperançosas, vamos falar assim. Tchau, Rafa. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Tchau, tchau. Até a próxima. O Donan vai voltar amanhã também, assim como o Rafa. E o Mário Marra vai voltar na quinta-feira. E o Fã Esportes vai voltar amanhã às 11 horas da manhã aqui com a gente. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo do canal Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje pela Copa do Brasil entre Vasco e Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.